Cultura. Olá pessoal, boa noite. Para quem já está chegando, eu sou a Ariela do Comida e Cultura. Estamos aqui aguardando a Ailin Aleixo, que está chegando já já para conversar com a gente. Bem-vindos. A Ailin chegou. Deixa eu chamar ela aqui, adicionar. Oi, Ailin. Olá, tudo bem? Tudo, e você? Boa noite. Tudo, boa noite. Deixa eu aumentar aqui a luz. Bem-vinda ao Projeto Comida e Cultura. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Bom, vou começar te apresentando. Para quem está aqui já te conhece, mas para quem não te conhece, vou te apresentar, até porque essa entrevista fica gravada depois. Claro. Então, quem quiser ouvir, bom, a Ailin Aleixo é jornalista, especializada em gastronomia. Ela foi criadora do site Gastrolândia e também é criadora do site, podcast maravilhoso que eu adoro, que Obrigada. é o Vice Food. Vice Food, é isso aí. Vice Food. Então, bem-vinda. E eu queria que a gente começasse você contando um pouquinho sobre o seu caminho pelo jornalismo, né? Por que você acabou trabalhando justo com alimentação, gastronomia? Eu trabalhei, né, em revista, editei revista desde os meus 22 anos. Então, eu tenho 44, são 22 anos de profissão. Sempre eu escrevi sobre comida e outras coisas, geralmente comportamento, né? Eu fui editora de VIP, Playboy, Viagem de Turismo, Alfa, Época São Paulo, brevemente fui diretora de redação da Quem. Tirando a Quem... passou por um monte Passei por um monte de revista. E eu sempre escrevi também sobre gastronomia, mas quando eu fui fazer o projeto editorial do roteiro da Época São Paulo, eu decidi que isso foi há muito tempo, foi quase 14 anos atrás. Eu decidi que gastronomia seria o meu tema de interesse e ficaria focada em gastronomia. Naquele momento, e mesmo alguns anos depois, eu fazia muita crítica gastronômica, turismo gastronômico, mas demorou algum tempo para eu me interessar e entender que não tem sentido fazer crítica gastronômica se você não sabe como é produzido o alimento, se você não tem noção de cadeia. Fica muito pontual, fica até meio fútil mesmo. E eu comecei, então, a fazer visitar cada vez mais produtores de indústrias, campo, para entender o processo produtivo. Comecei a fazer entrevistas com cientistas, pesquisadores, especialistas, e um dos recortes da comida que eu mais gosto mesmo é essa noção de cadeia, como a dieta mundial, como que a gente come impacta o planeta de forma muito, muito, muito grande, mais do que a gente tem ideia, porque ainda essa cadeia é muito pouco comentada na mídia ou entre as pessoas. As conexões do que a gente come, como o mundo é usado mesmo, ainda não são tão claras, e eu acho cada vez mais essencial trazer conteúdo sobre isso e informar as pessoas para que elas possam ou não tomar atitudes mais conscientes e ter escolhas mais conscientes. Conta então pra gente um pouquinho do Vice Food, né? Porque o Vice Food vai bem fundo justamente nessa análise, né? Eu tive a oportunidade de ouvir alguns, recomendo muito para quem tem interesse nesse assunto e para quem não tem também, porque é muito interessante. E a gente vê que você, como você mesma disse, você vai nos bastidores, né, da produção do alimento,
e faz esse caminho até o alimento chegar nas nossas mesas ou nas mesas dos restaurantes. Queria que você contasse um pouco e contasse também um pouco das experiências assim que você teve, que são incríveis. A ideia de falar, de trazer conteúdo sobre bastidor de produção de alimento começou há uns 5 anos atrás com um canal de YouTube, que hoje chama Vice Food também, mas que é muito difícil de produzir e é caro, porque eu vou até os lugares, né? Então, alguns lugares eu demoro anos para ter permissão, por exemplo. E esse canal, ele tem, por exemplo, eu fui para Nápoles para entender o que é farinha italiana, fui visitar o Moinho Caputo, daí falei com vários especialistas do que é a pizza napolitana, fiz um vídeo sobre pizza napolitana. Na Alemanha, a gente falou um pouco do que é o movimento Farm to Table de coleta em Nuremberg, para exemplificar. E daí eu comecei a visitar vários produtores no Brasil, né? Produção de frango, de laticínio, bovina. Isso gerou matérias para o meu site também, que era Gastrolândia, e chama Vice Food agora, que tudo meu agora é Vice Food. E o podcast, porque o podcast é uma forma muito mais fácil, muito mais simples de eu levar esse conteúdo com bases mais, com recorrência, né? Eu consigo fazer isso toda semana, né? A minha ideia é sempre ter um especialista, não é eu sozinha falando no podcast. Teve só o primeiro, que é de apresentação, porque eu acho cada vez mais necessário pessoas que passam a vida estudando algo ou produzindo algo, terem voz e eles falarem sobre aquilo, né? Então a ideia do podcast do Vice Food é justamente isso, é trazer essa informação sobre alimentação, informação que eu chamo de bastidor, porque são coisas muito pouco divulgadas e algumas coisas que a indústria não gostaria que fosse divulgada, né? Sei lá, como que a indústria de ovo moe todos os pintinhos machos com um dia de vida porque eles não são utilizados na produção, porque eles são machos, eles não são poedeiras. Enfim, as galinhas são debicadas para... Por isso que você não consegue autorização tão facilmente, né? Imagina. Exatamente. Então, geralmente eu consigo autorização das produções mais legais, né? Tipo as orgânicas, as sustentáveis e tal, para daí explicar essa cadeia com base nessas produções. Um dos últimos vídeos do meu canal foi feito ano passado, foi depois de muitos anos que eu consegui entrar numa produção de tilápia, na maior produção de tilápia do Brasil. Eu falo sobre a produção de tilápia sustentável e a produção de tilápia convencional. Esse produtor, nesse caso, produz os dois, né? Então, quais são as diferenças? E é um vídeo que eu gosto muito porque ele é muito didático, assim. E é tão louco, né? Porque a gente chama de St. Peter, primeiro é tilápia, né? Mas enfim, é só um cacoete de mercado. O peixe branco e tal. Todos os peixes de cativeiro, eles... É uma coisa que eu fiquei sabendo há muito pouco tempo atrás, poucos anos atrás, né? Os filhotes, né? Dos peixinhos, com 1, 2 dias de vida... Tem os produtores desses alevinos, né, que vendem os alevinos para os criadores. Então, os criadores já compram esses peixes pequenos para pôr nos tanques. Para ter um crescimento uniforme de toda aquela remessa de peixe, isso acontece com salmão, com St. Peter, enfim, e no mundo inteiro, tá? Existe a reversão de sexo, né? A reversão de sexo, na natureza, peixes, a grande maioria já mudam de sexo, mesmo quando tem uma desproporção ali da população feminina e masculina. Mas no caso da produção de peixe para carne, essa reversão de sexo é feita com metiltestosterona, feita com testosterona, testosterona, é hormônio, né? Colocam na ração, na água? Colocam na água, na ração, depende do produtor, mas o fato é que quase não existe nenhuma regra, muito menos fiscalização de como essa água é despejada de volta na natureza. E esse hormônio, por ser sintético, ele nunca se desfaz, ele nunca perde eficácia. Então isso vai para rio, isso vai para mar. Fora o fato de que, enfim, a gente está comendo um bicho que teve reversão de hormônio, até quanto isso é saudável, juntando todo o agrotóxico que a gente come de um lado, o antibiótico que a gente come do outro, os aditivos alimentares que a gente come do outro. Então,
é uma cadeia muito Difícil, né, se complexa. alimentar bem. Então, mas é muito importante que a gente perceba isso, porque enquanto a gente tiver a falsa ideia de que salmão é saudável, de que só um peixinho é saudável, de que para que eu vou gastar 30 centavos a mais num pé de couve orgânica porque dá na mesma, enquanto a gente não tem noção do que é se alimentar, né? Isso eu estou falando do efeito no ser humano, né? Na natureza é muito Fora. pior. Né? Agora, esse cara das tilápias, esse produtor de tilápias, você falou que ele produz metade convencional e É uma metade. partezinha convencional. É uma E grande por... parte convencional e uma parte Ah, e por sustentável. quê? Porque sai mais caro, a Sai produtividade mais é muito caro porque maior. primeiro aqui a sustentável ela não passa por reversão de sexo com testosterona, é por temperatura de água. Segundo, ela não toma nenhum tipo de antibiótico e antibiótico para animais de criação são promotores de crescimento, também fazem os animais crescerem mais rápido e aproveitar, converterem mais comida em energia, né, em carne, né? Uhum. Então o processo de crescimento do peixe é um pouco mais lento, e isso faz com que o custo final da produção seja um pouco maior. Um pouco maior. Uhum. É. Agora, essa ideia de tirar o foco dos chefes superstars, né, das produções de pratos super incrementadas e tal, você acha que é uma tendência atual, assim, os chefes se voltarem mais para a produção artesanal? Não, Então, não conte acho que sobre isso. seja. Assim, o fato é, eu cubro a cadeia inteira, né? Eu sou jurada de um reality show de TV aberta de gastronomia, de gastronomia, eu faço matéria sobre bastidor, eu acho importante ter noção da cadeia inteira, mas eu ainda, por experiência mesmo, a grande, grande, grande maioria dos chefes ainda é cega para qualquer coisa que não seja o resultado final. Você tem alguns nomes que não, né? Pode parecer que esse movimento está crescendo muito, porque alguns chefes levam essa palavra adiante, alguns chefes com muita notoriedade, mas a grande maioria ainda, e daí eu falo de qualquer cozinheiro, eu falo de cozinheiro de cozinha que a gente não conhece o nome do restaurante ou de cozinheiro estrelado. Ainda existe muito pouca reflexão sobre o que é a comida, sobre o que é a cadeia da comida. Então para cada Dan Barber, você tem, sei lá, 5.000 que não estão nem aí para nada. Por várias questões, várias razões. Eu acho que uma das principais razões é a gente tem uma visão de culinária francesa, de alta gastronomia, de que é tudo muito glamourizado, só que nem a culinária francesa, nem a culinária oriental atual pensa em cadeia, né? É tudo muito só o produto final. As faculdades de gastronomia não fazem absolutamente nenhum movimento em direção à cadeia, né? Quase, se vai visitar um produtor durante todos os anos da escola, do curso superior, é muito. Então fica naquela Uhum. coisa, é muito mais importante saber cortar julienne perfeito do que saber quanto tempo demora um repolho para chegar no ponto de colheita, entendeu? Não tem o menor sentido. Isso. Ainda tem uma desconexão muito grande do que é a sua matéria-prima enquanto cozinheiro com isso, acho que ainda existe uma desconexão muito grande de todo mundo com a comida e da Uhum. matéria-prima para quem é cozinheiro. Eu vou Parece que apro... aqueles ingredientes, desculpa, parece que aqueles Imagina. ingredientes nasceram na bancada, sabe? Exatamente. Eu vou aproveitar então para contar para quem está assistindo e para você, não sei se você conhece a fundo o nosso projeto, o que, que é o projeto Comida e Cultura, porque ele tem sinergia total com tudo que você vem falando e vem pregando para os adultos, né? Mas a gente tem trabalhado essa educação alimentar com crianças em É escola. essencial, né? Então, e aí nossa ideia é expandir esse projeto que já está há 3 anos numa escola no currículo. Então, a gente trabalha com crianças de 1 a 10 anos com aulas semanais, né, com essa frequência semanal de 45 minutos, onde a gente ensina elas a cozinhar, mas com essa mesma ideia que você propõe de conhecer os bastidores, né, de entender de fato onde que o alimento foi produzido, quem produziu, onde é esse cenário, né? A gente trabalhou ano passado com os biomas do Brasil, então trouxe um monte de coisa da biodiversidade, então aumenta o repertório delas, né? O que é muito importante, porque elas vão chegar em casa e vão cobrar isso dos pais, os pais vão ter que se mexer.
Exato, a né? gente recebe até algumas mensagens assim dos pais brigando com a gente, né, num bom sentido. Poxa vida, não posso mais comprar leite de coco de garrafinha. Onde é que eu vou achar coco aqui para poder De fazer? quase todo o mercado na Zona Oeste, sei lá, de São Paulo, tem Pois coco, é, o né? nosso público tem, né? Uma pena que esse é um problema das periferias de São Paulo, né? Assim, Que a gente não acha tanta coisa assim. A nossa ideia é que esse projeto se expanda para a rede pública e tal, porque a gente acredita que essa consciência, desde criança, pode realmente causar algum tipo de transformação, tanto na saúde das pessoas, por conta da alimentação, mas também numa consciência, como você falou, planetária, né? Essa, reconectar a cidade com o campo, reconectar os estudantes, as crianças com a natureza, enfim, né? Porque a gente vem falando bastante disso nas nossas lives com várias pessoas ligadas a esse assunto, né? uhum. Que é muito difícil a gente ter uma integridade quando você ainda nem sabe sobre o assunto, você não tem, mas assim, mesmo você sabendo, muita gente hoje em dia pensa uma coisa, fala outra coisa e age de outro modo. Então, no sentido de que um monte de gente falando, ai, coitado dos animais, ai, não sei o quê, que nem você contou, né? A gente ficou horrorizado quando vê como é produzido o ovo, a galinha e tal, mas não compra das galinhas soltas, não compra do Ou não orgânico, quer diminui o comer consumo, né? ou não diminui qualquer comer um feijão com bacon e que tem pena do porquinho, você sabe? É. Então, Então, isso nada mais é do que outro reflexo da desconexão, né? Enfim, é um assunto tão complexo porque você tem vários níveis de compreensão, né? Você tem o nível de compreensão do, ai, não me conta que eu não quero saber, que é muito comum. pois é, Você que como é que a gente faz com essas pessoas, né? não faz. Não faz, Assim, né? uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é não dá para falar algo para quem não quer ouvir. Não dá. Você tem que falar para pelo menos quem já tá com medo, mas quer ouvir, né? Porque senão Uhum. você fica batendo, esmurrando a ponta de faca. Não adianta, né? Dá agonia, dá, porque a gente precisa mudar urgentemente a dieta a nível planetário, porque a gente está destruindo o planeta por causa do jeito que a gente come, né? O desmatamento da Amazônia, de Cerrado, está ligado diretamente à produção de soja para alimentação de animais para consumo humano, para botar vaca para consumo humano, as monoculturas de soja, principalmente de cana, todas elas, mas de soja, que é uma. A gente tem quase 9 Bélgicas de território só no Brasil de monocultura de soja. É uma loucura. Elas são fartamente irrigadas, digamos assim, com agrotóxico, porque senão a monocultura não para em pé sem agrotóxicos, esses agrotóxicos vão para lençol freático, que vão para rio, que vão para mar, então absolutamente tudo está ligado, né? Quando se fala de comida, não existe algo que seja avulso nessa cadeia. E ainda o mundo da gastronomia é muito desconectado dessa cadeia. É isso, tem meia dúzia de chefes aí que trabalham com pequenos produtores, que gostam de falar do como é a produção, até para valorizar o pequeno produtor, mas a grande maioria não sequer nem mexe no cardápio para ter menos alimento derivado de animal, porque não liga para isso. Como se vivesse em Marte, né? Porque o que está acontecendo é no planeta Terra. Então não tem o que ligar ou não, está acontecendo com a pessoa também, né? E daí, se você não dá outras opções super saborosas que não tenham alimentos derivados de animal no seu cardápio, as pessoas nunca vão conhecer e nunca vão querer comer. Então, é o círculo vicioso da falta de conhecimento, né? E de Eu. hábitos, né? Hábitos que Porque. estão arraigados, né? E daí, não, enfim, deve ficar horas falando aqui. Não, mas o homem sempre foi carnívoro. Daí vem aquele engano, né, do que o homem era coletor caçador e todo dia ele caçava um bisão, né? Não existe isso. O homem comia carne quando ele conseguia caçar, era uma coisa muito difícil. Era muito de vez em quando. Ele Uhum. coletava majoritariamente. Você não coleta bicho, você coleta Não, e não tem nem nozes, onde guardar, né? Não tubérculos. tinha Não eletricidade, não tinha, tinha não como. tinha o Então, freezer comia e. do pão de açúcar da era mesozoica para você botar o seu bisão. Imagino que eles dividiam com outros animais que vinham depois, né? Os abutres, as Então a tartarugas, gente sei lá. é majoritariamente onívoro, e a gente sempre comeu mais alimentos derivados de vegetal, alimentos vegetais do que animais, só que nos últimos 30, 40 anos essa dieta inverteu e a gente está acabando com o planeta por causa disso, né?
Só que se fala muito pouco disso na grande mídia do mundo inteiro, porque você está indo... Agora está ficando um pouco mais difícil não falar, né? Mas mesmo assim, você está indo contra corporações gigantescas que não têm mínimo interesse que isso seja sabido, né? Mas assim, o New York Times, o The Guardian, já há uns 5, 6 anos, principalmente esses dois, fazem muitas reportagens sobre a ligação da criação, do surgimento de pandemias com a produção de alimentos derivados de animal, com o desmatamento, com a ligação com a produção de alimento derivado de animal. Só que daí, do outro lado, você tem a desconexão total disso com quem faz comida, né? E com a população do mundo em geral, né? Porque daí você tem aquelas pessoas que adoram falar, mas daí você está falando agora que as pessoas não podem comer carne. Vai falar para um cara que agora que ele consegue comprar, ele não pode comer. Não estou falando para ninguém que não pode nada. A ideia é explicar o que está acontecendo para que as pessoas tomem suas decisões, e pessoas que podem tomar decisões. Eu não estou falando em gente na população em situação de vulnerabilidade social, pessoas que não têm dinheiro. Essas pessoas, infelizmente, não podem escolher, né? Então, eu estou falando para pessoas que podem escolher. Então, se você pode escolher, escolha qual cadeia você está... Escolha uma cadeia legal para apoiar com seu dinheiro, né? Coma menos bicho. E não precisa parar, né? Mas se todo mundo diminuísse que fosse pela metade, já mudaria completamente todo o cenário. Mudaria completamente. Né? E é difícil, no começo, há uns 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a falar isso, muita gente virava, cara, você é louca, você é crítica gastronômica. Como você está falando para as pessoas diminuírem o consumo de carne? Isso que eu ia te perguntar, se você sofreu críticas assim até... Não, no começo as pessoas achavam que eu era completamente louca, porque especialmente no Brasil ninguém falava disso, a não ser a Associação Vegetariana Brasileira. Hoje já é bem mais óbvio. Então... Não, que bom, né? Porque é isso que a gente precisa, né? Que vira uma coisa de conscientização coletiva, até virar um inconsciente coletivo. Que a gente então possa... assim... Mas isso é um caminho muito árduo, né? Muito longo. É muito longo ainda, e eu acho que eu sou a única do meu setor que fala sobre isso claramente, e escreve matéria, porque eu em casa sou vegetariana há muitos anos, quase vegana. Só como bicho a trabalho, e mesmo assim quando eu peço algum prato em algum restaurante, eu sempre peço um prato que use animal da forma mais consciente, então que seja a menor porcentagem do prato, não seja carne considerada nobre, que eu tente usar enfim, o bicho de uma forma mais sensata. Eu evito pedir porco, porque primeiro tem toda a questão animal, né, que o porco é um animal geneticamente muito parecido com a gente, muito inteligente e vetor de todas as pandemias, né? Todas as pandemias que chegam aos humanos chegam através dos porcos, porque eles conseguem captar, incubar os genes da gripe aviária e transmitir para humanos. Então, é muito complicado, né? A criação de porco é uma das mais cruéis, é uma das potencialmente mais perigosas para o homem. Então, no começo era muito cortar barato da galera falar sobre isso. Quer dizer que eu não posso comer bacon? Bom, você pode, amor. A questão é uma decisão assim. sua. É assim. Mas saiba, né? Mas saiba. Eu nunca achei que ignorância ajuda a gente a progredir, né? Então, quando você vai sabendo as coisas, tudo vai se tornando mais difícil, porque você vai passando por outros filtros, né? O filtro ambiental, o filtro ético, o filtro moral. Então, putz, eu quero comer isso porque eu sei a cadeia que tem por trás. Perco o prazer de comer? Em momento algum eu perco o prazer de comer. Principalmente porque eu começo a ter prazer em ingredientes que até então não faziam parte da minha dieta, né? E você falou que você viaja bastante para fazer essas reportagens e tal. E eu imagino que você deve ter conhecido um monte de partes do Brasil também interessantes e com alimentos diversos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância que você vê da gente estar reconhecendo aí as nossas raízes e observar a diversidade que a gente tem, né, a biodiversidade que a gente tem, justamente nesse momento que a gente está vivendo uma tentativa de homogeneização aí total da nossa nacionalidade, né, da nossa história. O Brasil ainda tem uma biodiversidade incrível. Eu acho que se a gente continuar na toada que a gente está, infelizmente não vai durar muito, né?
A gente tem joia natural, seja gastronômica, seja meio ambiente. Nós somos um país riquíssimo nisso, riquíssimo em biodiversidade. Os nossos biomas são dos mais ricos do planeta: Cerrado, Amazônia, Mata de Araucária, Mata Atlântica. A gente não conhece o Brasil, né? Não existe um complexo de vira-lata muito grande no brasileiro, de acha a trufa a coisa mais maravilhosa do mundo, paga caríssimo quando chega a trufa no Brasil, não conhece, putz, castanha de baru, não conhece todas as nossas pimentas, não conhece, enfim, a gente não conhece o Brasil, e o que a gente não conhece a gente não preserva. Né? E não valoriza também, né? E não valoriza. Então, é muito, muito triste que a gente esteja... Eu acho que a questão que mais me aflige... Acho não, tenho certeza que a questão que mais me aflige hoje em dia é a questão ambiental, porque a gente não tem noção do quão ferrado a gente está fazendo o que a gente está fazendo com a Amazônia, com o Cerrado especialmente. Quando fala no Cerrado, o Cerrado é a nascente de grandes rios, água, né? Que servem para água potável para a população. Sem vegetação no Cerrado, a gente não tem nascente, a gente não tem água. Né? São coisas básicas que, enfim, a velocidade de desmatamento, a velocidade de destruição do nosso meio ambiente, dos nossos biomas, para mim é arrasador, assim, eu acho que E tudo isso, de novo, está ligado ao consumo de carne, você entende? A gente só está fazendo isso porque a gente está abrindo espaço para pasto e para cultura de soja. Exato. Por isso a importância da gente fazer as crianças entenderem exatamente tudo isso. Quando você estava falando do Cerrado, eu lembrei que ano passado a gente fez justamente um passeio por todos os biomas do Brasil. E quando a gente passou pelo Cerrado, até a gente contando para eles que parecia uma floresta invertida, né? Que as árvores, elas têm mais raiz do que copa, né? Mais comprido, porque elas têm que chegar nas águas e tal. Então eles ficam encantados e eles conseguem organizar a cabeça deles assim de uma forma que a gente tem certeza de que esse conhecimento vai ficar, sabe? Vai ser perene, que vai só que levar para outras conexões. Tem uma questão, a gente precisa que os adultos comecem a fazer coisas já, porque senão, na hora que chegar na idade adulta dessas crianças, já não vai mais ter Cerrado. Sem dúvida. E nem a Amazônia. Sem dúvida. Pois é um trabalho que tem que ser feito de todos os lados. Teriam que existir políticas públicas, né, que não existem. Né? Não, tem, o contrário, né? Tem a de destruição. Tem a de destruição, pois é, que não existem para a conservação. Tem que ter esse trabalho importantíssimo que você faz de jornalismo para tentar, é o que você falou, abrir a cabeça de quem pelo menos quer ouvir, né? E concomitante as crianças também, né? Eu acho que é um esforço da sociedade como um todo para fazer uma transformação desse tamanho. Sem né? dúvida. E através do alimento é o jeito que a gente tem nas nossas mãos de poder transformar. A gente come todos os dias, 3 vezes por dia, ao mínimo, né? Então uma maneira, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a indústria de ultraprocessados também, que é um problema grande hoje também na questão da alimentação. A Organização Mundial de Saúde vê a obesidade como uma pandemia, né? E a desnutrição, porque esses alimentos levam a isso. Então, eu queria saber se você concorda que os ultraprocessados são como um tabaco de pouco tempo atrás. Eu acho que existem categorias de ultraprocessados que sim e outras que não. Eu vou explicar por quê. Uhum. Quando você pega uma bolacha de pacote considerada recheada, né? Ultraprocessada, que tem ali 2, 3 fontes de açúcar, tem uma farinha cheia de alvejante, tem uma gordura que pode ser hidrogenada, você tem ali um alimento que é oco nutricionalmente e tem um potencial incrível de fazer mal para a saúde, né? Porque o nosso corpo efetivamente vicia em açúcar, o paladar começa a ficar saturado com sal, gordura e açúcar e as pessoas só sentem prazer em comer ingerindo uma quantidade cada vez maior de sal, gordura e açúcar. Agora, tem uma categoria de ultraprocessado que tudo tem que ser
posto nessa categoria, porque ainda não existe categorização diferente, que eu até entro em discussão com algumas pessoas, que é uma categoria que eu acho necessária, inclusive se a gente quiser continuar tendo matempé, que são as carnes vegetais, que são as carnes baseadas em plantas. Elas são consideradas ultraprocessadas, porque elas são derivadas de proteína de ervilha, são derivadas. Você tem ali. Você está falando desses hambúrgueres e as tal, carnes né? vegetais, isso, que são produtos 100% vegetais, mas com textura e sabor muito parecido com os da carne. É um mercado que está crescendo no mundo inteiro. Eu acho, sim, um mercado muito interessante, porque muita gente não vai virar vegana e muita gente só vai deixar de comer carne de bicho se tiver uma coisa que dê o mesmo prazer, né? Mas carne de bicho é saudável. Não, não é. A maior parte dos animais que a gente come são animais que tomam ou muito hormônio, no caso das vacas leiteiras no Brasil, ou de qualquer carne nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer um pode tomar hormônio. Antibiótico a vida inteira, vive num estresse absurdo. Na hora do abate tem um pico de hormônio, porque os abates estão cada vez mais rápidos e com mais dor, ao contrário do que a indústria diz, que não tem dor. Então, assim, a carninha que a gente come não é uma coisinha saudável. Fora o potencial destrutivo de meio ambiente e de criação de pandemia, que a gente já sabe, né? Quando você tem uma indústria que é muito nova, que tem no máximo 5 anos, que são as startups de carne vegetal e carne cultivada, que é outra coisa que eu já falo, que ainda estão muito no começo, estão usando a tecnologia de uma forma a eliminar ao longo do tempo ingredientes que sejam nocivos ou ingredientes que não sejam considerados limpos, né? Que não sejam clean label. Essa indústria está querendo cada vez mais ser mais limpa possível, porque é isso que ela vende e é isso que dá lucro para ela e é isso que atrai investidor. É superprocessado? É. Pode melhorar? Pode. Eu acho ruim? Não. Você acha que é uma saída, um caminho, né? Eu acho que é um dos. Eu acho que não é um caminho sozinho, mas ele pode ser um facilitador muito grande para muita gente que jamais pensaria em deixar de comer carne de bicho. Isso é super processado, ultra processado, para algumas pessoas dizem. Alguns, por exemplo, não tem algumas marcas que já estão quase clean label, né? Que não tem nem um tipo de espessante que não seja natural. Mas de novo, no Brasil essa indústria existe há 2 anos, é uma indústria bebê. Muito nova. Então ela vai evoluir, né? Mas então, porque se eu quero comer hambúrguer de vegetal, por que não come de grão de bico? Come de grão de bico, vai fundo. Só que tem gente que não quer. Tem gente que quer coisa que pareça carne, que pareça linguiça. Para essas pessoas, um hambúrguer de grão de bico não vai adiantar nada. Então a gente precisa ter uma solução. Eu, para te falar a verdade, nunca experimentei, mas eu fiquei agora curiosa em experimentar, só porque você tem falou. alguns melhores, alguns piores, tem alguns que estão melhorando à medida que as receitas mudam muito rápido porque eles conseguem melhorar. Então, existe uma pesquisa muito grande, inclusive patrocinada pelo The Good Food Institute, de achar fontes proteicas alternativas para esses hambúrgueres. Então, não ser só ervilha, usar a folha da mandioca, usar ingredientes mais brasileiros. Então, várias das marcas que importavam 100% dessa proteína de ervilha estão conseguindo converter produtores aqui no Brasil, inclusive alguns produtores que se dedicavam ao animal, a plantar ervilha aqui, a plantar grão de bico aqui, a plantar beterraba aqui, para fornecer para essa indústria. Então, assim, eu entendo a vontade que a gente tem de demonizar tudo que é da indústria. Eu também era assim. O fato é, se a gente não mostrar para a indústria que existe demanda por produtos mais clean label e vegetais, essa indústria jamais vai parar ou diminuir a produção de bicho. Eu acho que faz todo sentido o que você está falando, até porque é utópica essa ideia de que não vai mais usar, né? Que a gente não vai mais ter indústria, não vai mais ter. A gente está num nível que é impossível isso acontecer. Então, acho que faz todo sentido o que você está falando. A Clarissa aqui perguntou, gostaria que você falasse um pouco sobre a Corim, que teve esse aumento. A Corim enorme. a Corim é uma indústria que eu conheço bem, eu virei meio de casa já, de tantas produções deles, de produtores associados deles que eu já fui.
é uma empresa muito sui generis, né? Porque ela é baseada nos ensinamentos de Mokichi Okada, que é o fundador da Igreja Messiânica japonesa, que o ensinamento dos dois ensinamentos básicos é comida limpa através, né, da agricultura limpa e beleza através das artes. Então, efetivamente, eles fazem um trabalho muito legal com produtores. Então, a história do peixe sem reversão de sexo, quem ensinou como fazer essa tilápia para esse produtor que eu visitei foi a Corin. A Corin é o primeiro produtor e um dos maiores ainda no Brasil de frango sem nenhum tipo de antibiótico. De nenhuma das galinhas poedeiras deles vive ou já viveu em gaiola. O gado que a Corin vende, né, a carne, boa parte vem da Associação de Pecuária Orgânica do Pantanal. Os animais vivem soltos, numa densidade que tem que ser muito baixa por hectare para ter o equilíbrio com o ecossistema. Eles não comem ureia para engordar, que é um derivado do petróleo. Eles não têm aporte de antibiótico em nenhuma parte da vida. Então, eles realmente fazem um bom trabalho. Fazem um ótimo trabalho, fazem. Eles fizeram, inclusive com a Yamagishi, a Fazenda da Toca, eles conseguiram converter muitos produtores perto da cidade, onde é a sede da Corin, para convencionais, para produzir principalmente soja e milho orgânico, porque você só produz animal orgânico com ração orgânica. Né? Então, nossa, mas esse é um caminho maravilhoso, né? Se essas grandes empresas conseguirem, seria o caminho possível, né, para algum tipo então, mas aí tem a pegadinha. Se o mundo inteiro resolver comer bicho orgânico, a gente precisa de 3 planetas. Entendi. Não teria espaço possível para a gente criar os animais com uma densidade tão... Entendi. Não dá. Então, assim, se a gente comer muito menos, dá para a gente criar bicho numa condição decente com menos impacto para o mundo. Se a gente não abrir mão da quantidade de bicho que a gente come ou aumentar, a gente colapsa o sistema. Porque bicho não se alimenta de luz, a gente tem que plantar o que ele come. E daí você tem a perda calórica desse processo. Então você plantar soja a última conta que eu vi foi tem uma conversão, um uso, uma eficiência energética muito baixa o bicho. Então, cerca de 20% das calorias que um animal, um gado, por exemplo, né, come, vai virar carne. Porque a gente esquece que bicho tem... Para que a gente gasta a maior parte das nossas calorias? Para se manter vivo. Respirar, fazer digestão, no nosso caso, né? Pensar, enfim. A gente precisa de caloria para se manter vivo. O que a gente não usa vira carne, né? Vira gordura. O bicho também, a maior parte da caloria que ele ingere para se manter vivo. Então a gente tem... A última conta da FAO é que com o que a gente planta de soja, de grãos, para consumo animal, por ano, a gente alimentaria 3,5 bilhões de pessoas. Uau! Que é a metade do que somos hoje em dia. Já daria porque você tem a perda energética imensa nessa cadeia. Né? Você planta comida que o bicho vai comer e, quiçá, 20% de todas as calorias daqueles grãos vão acabar na mesa de alguém. Então, por qualquer perspectiva que você olhe, a criação a conta não fecha. A conta mesmo. não fecha. A conta não fecha. A conta não fecha. Então, a saída é comer menos carne mesmo. É comer menos bicho, em geral. Né? Bicho em geral, mesmo menos ovo, menos carne, menos leite, menos queijo, porque daí, quando você come, você pode comprar, você vai comer menos, né? Então você pode comprar de um produtor melhor, porque o seu preço vai ser um pouco mais caro, mas você vai gastar menos, porque a quantidade que você come é menor. A sua conta de mercado vai diminuir, porque comprar um universo imenso vegetal é muito mais barato do que comprar derivado de animal. Né? Ninguém vai morrer sem proteína, né? Outro mito. As leguminosas estão aí, a chia está aí, as castanhas estão aí, as couves e espinafres e folhas escuras estão aí para nos dar proteína, né? Ninguém precisa comer 200 gramas de carne por dia, aliás, nem deveria, porque entope as artérias, todo mundo sabe disso. Mas, enfim,
É um como hábito arraigadíssimo, né? Como é um fazer hábito com que... arraigado e tem uma coisa mais grave que é muito louco você pensar que em várias partes do Brasil e do mundo é mais barato você comprar um enrolado de presunto e queijo do que um, sei lá, um pé de brócolis orgânico. Isso tem sentido, porque os governos dão subsídio para a produção do suíno, dão subsídio para a plantação do grão que vai ser comida desse Uhum. bicho. Os A incentivos cadeia, são todos aí. a cadeia das grandes indústrias de frigoríficas tem um monte de liberação tributária, né? Sendo que o pequeno produtor que produz brócolis orgânicos, primeiro não tem incentivo nenhum, segundo paga muito mais imposto proporcionalmente, né? Então tem que existir também uma mudança das políticas públicas, né? Uhum. É, Certamente. porque senão a gente fica nessa sinuca de eu quero fazer as pessoas comerem melhor. Primeiro, elas não acham a comida fresca, porque tem aquelas áreas que são desertos alimentares, só que lá chega o biscoito ultraprocessado recheado com gordura vegetal hidrogenada. Conversando com a Adriana Salai, ela justamente falou que além dos desertos alimentares, ela apresentou para a gente um novo conceito que são os pântanos alimentares, que justamente seria isso, né? Esses lugares onde são desertos, ao invés de não só não tem essa comida fresca, mas tem também Tem a esses pontos que você trecheira. está falando, que é a trecheria mesmo, né? Então, e que realmente custa muito mais barato. Às vezes um Dolly, um Guaraná, sei lá, um desses Dolly é mais barato do que você comprar uma garrafa de água Sabe mineral. que o subsídio que a indústria de refrigerante tem no Brasil é gigantesco. A agrotóxico no Brasil, por exemplo, não paga imposto, não é tributado. Então é muito louco. A gente tem uma falta de dinheiro por um lado, mas a gente não tributa quem tem que ser tributado, né? Exatamente, é triste, né? É muito É triste. complicado, é muito complexo. Então precisa de muita gente, muitas áreas de atuação para fazer essa equação ficar um pouco menos injusta, sabe? Não vai ter Precisa um de muita libertador. vontade política, né? De muita gente. Só Ontem a gente estava civil e conversando. governamental. Exato, civil e governamental. Ontem a gente estava conversando com o diretor da escola que a gente tem o projeto Comida e Cultura, numa das escolas aqui de São Paulo, e ele justamente estava falando que 47% das escolas de ensino infantil em São Paulo fecharam as portas por causa da pandemia, né? Porque os alunos, as crianças, não vão ficar Sim. tendo aula virtual. E os governos, ao invés de darem uma isenção fiscal nesse momento para estruturas que são escolas, né, as mais importantes do nosso convívio, da sociedade, né, eles não dão. Eles ralentam o Só que imposto para o mês que recentemente, vem com 6% de. ah, Né, então só que é recentemente o assustador. governo deu mais de 1 trilhão de ajuda para os bancos, né? Pois é, então é mais bizarro ainda, né? Então Então dinheiro realmente tem. precisa de muita vontade política, muita gente que pensa conscientemente. A gente precisa eleger melhor, né? Essa é a verdade, né? É, A gente precisa se interessar mais por política de um modo xingar menos no Twitter e se envolver no cotidiano mais. exato. Agora, deixa eu ver, tem gente perguntando. Alguém perguntou aqui se você conseguiria dar, o Márcio perguntou, conseguiria dar números para o subsídio? Não, gente, eu não sou advogada agro, eu não sei. Mas se você der um Google, subsídios agrícolas no Brasil, ou subsídios para a soja no Brasil, ou subsídios agrotóxicos no Brasil, vai vir muita reportagem. Uhum. Agora, indo para um assunto muito mais interessante, mais leve, não é mais interessante, esse assunto é importante e interessante que a gente estava falando, mas eu queria perguntar para você se você tem memória de quem te ensinou a comer, como é que se deu a sua educação alimentar? Olha, acho que majoritariamente minha mãe e minha avó, assim. Minha mãe sempre trabalhou fora, minha avó morreu quando era muito nova, mas eu ainda lembro dela. Mas eu lembro muito da minha mãe fazendo coisas que eu gosto de fazer até hoje, assim, tipo introdução de
vegetais. Então, eu fui uma criança que sempre gostou de comer planta, porque minha mãe, quando eu era pequena, fazia soufflé de abobrinha, soufflé de espinafre, ou bolinho de espinafre. Então, eu cresci muito acostumada com esses sabores, né? Então, eu não cresci achando verdura a parte chata da refeição, porque verdura é uma parte muito importante e gostosa da minha refeição, né? E como eu sou de uma família de imigrantes italianos do sul da Itália, a gente cresceu comendo muito miúdo, né? Que era coisa de imigrante pobre, né? Então, dobradinha. Minha mãe, puta, hoje eu não consigo comer nem sentir o cheiro, mas cérebro de boi empanado e frito, Miolo, né? miolo, fígado, bife de fígado. Então, eu nunca fui chata para comer, porque eu sempre comi coisas que até hoje tem de meus amigos que falam, cara, como você comia isso? Puta, não sei, eu comia. Enfim, só tinha refrigerante em casa de final de semana, aos finais de semana. Uhum. Tinha trecheira, porque na época ninguém sabia que margarina era a escrotidão que era. Então, enfim, tinha margarina em casa. Mas eu lembro de ter uma refeição muito variada, uma alimentação muito variada. Que provavelmente te levou a ter um afeto com a comida, né? Essa história com sua Sim, mãe, com sua avó, imigrantes sempre. italianos. Então, italiano, Exatamente. porque comida é muito afeto também, né? A gente Sim. vê isso que todo mundo sabe disso, né? Mas com as crianças fica muito forte isso, né? Elas lembram, às vezes, de coisas que a gente nem lembra que a gente falou para elas e foi num momento através da comida, sabe? É super gostoso de E perceber. eu acho legal que as pessoas percebam também que essa glamorização da cozinha, ela pode ser muito ruim, Uhum. principalmente para cozinheiros caseiros. A gente não tem que estar inspirado e seguir receita e fazer uma coisa incrível todo dia em casa. Claro Cozinhar que é não, né? hábito. O dia que você está de saco cheio, você vai lá, faz um arroz branco, pica umas abobrinha, salteia com uma cebola e faz um mexido de arroz branco com abobrinha, entendeu? Não é preciso seguir receitas incríveis e fazer pratos refinados. Tem dia que você não tá afim. E é essa a Principalmente vida. agora, né, na pandemia, que a gente está tendo que fazer comida o tempo todo, né? A maioria das pessoas, eu queria até te perguntar se você acha que está tendo uma mudança de alimentação durante a pandemia, porque cada um que a gente conversa aqui traz uma coisa. Tem gente que melhorou os hábitos, tem gente que manteve, tem gente que piorou, Eu acho que enfim. depende muito do corte de que a gente tá, de que pessoas a gente tá, de que classe a gente está falando, né? Uhum, Eu acho que a classe baixa mesmo tá tendo muitos problemas em se alimentar por causa da uhum, diminuição dos ganhos financeiros mesmo, né? uhum. Eu acho uma classe média baixa, enfim, é uma realidade muito difícil eu falar porque eu não tenho contato, então eu acho até bizarro falar, mas falar o quê? Classe média alta, São Paulo, pessoas do meu convívio. Acho que tem gente que piorou porque tá naquela fase de o mundo tá uma merda, eu vou indulgência através da comida, então eu vou encher a cara de bolo, biscoito, pizza e acabou. Tem gente que falou, cara, eu descobri que eu gosto de cozinhar e tá cozinhando com frequência, cozinhando coisas mais descomplicadas. No começo da pandemia, cara, eu tava bombando nas receitas, né? Meus livros Você sabe veganos, cozinhar? Se cozinho, você cozinho. cozinha. Cozinho desde os 14 anos, eu cozinho desde, enfim, eu cozinho. Eu estava seguindo umas receitas super legais, uns livros veganos que eu comprei. Então, ontem, eu olhei, tinha feito um arroz cateto vermelho e tal, tava na geladeira. Hoje, eu peguei esse arroz, piquei umas. O que eu piquei? Eu pus cogumelo, talo de beterraba, tomate, um pouco de alho, shoyu, virou um mexidão e foi meu amor. Não tava com o mínimo saco de fazer E comida, olha que entendeu? ficou, deve ter ficado uma Ficou uma delícia, delícia. né? É uma delícia. Tudo depende do tempero, minha gente. Tempero é vida. Tenha temperos É. em casa. Mas então, acho que depende muito. Eu tenho uma amiga que é muito ligada em gastronomia, é produtora de gastronomia, produz vários programas de gastronomia. Ela falou que ela engordou pra caramba porque ela tá comendo super mal. Ela tá comendo isso, pede torta de chocolate pra jantar, né? Porque tá desesperada com o país, com a situação, enfim, eu entendo perfeitamente. Eu, por outro lado, nunca tive tão natureba, né? Tô, puta, fazendo exercício 3 vezes por semana, com aula por vídeo com o meu personal. Fica muito mais barato,
eu e meu marido estamos, fazendo exercício. Tô Mais constante cozinhando, até, mais né? constante, assinando cesta de orgânicos, porque fica mais barato. E daí eu tenho produto sazonal, eu tenho coisas que normalmente eu não compraria. Hoje, essa semana chegou beterraba branca na minha cesta de orgânicos, né? Eu acho que depende. A pandemia, eu acho que no final das contas, para quem tem opção alimentar, a pandemia só reforçou as tendências alimentares das pessoas que têm opção. Então, se você é uma pessoa de trash food e pede hambúrguer 3 vezes por semana, provavelmente você está pedindo 7 vezes por semana, sabe? É isso mesmo. A Clarissa está perguntando dica de cestas. Eu até ia falar que eu vi uma pesquisa falando que tem aumentado muito também os pedidos de orgânicos na casa das pessoas. A gente entrevistou também aqui como é que ele chamava? O Wagner Santos, que é do CSA de Bauru. Então, tem vários CSAs, viu, Clarissa, também que você pode procurar, que são grupos de sustento à agricultura, né? E daí depende de onde você mora também para indicar Para a ver se cesta. tem, né? Porque eu posso indicar de São Paulo, mas assim, e mesmo assim eu conheço, sei lá, meia dúzia. Eu tô tentando conhecer outros para variar as minhas assinaturas de cesta também. Mas eu já assinei muitos anos Santa Adelaide, agora eu estou assinando a Santa Julieta Bio, tem o Sítio A Boa Terra, que faz um trabalho incrível. Tem a DRO Ervas e Flores, que daí ela é um dos principais fornecedores de restaurante, que agora está fazendo pessoa física. Então, ao contrário das outras que vem direto, dela vem todo higienizado e embalado, é tudo orgânico, mas tudo higienizado e embalado. Tem a APAS, que é incrível. A única coisa que nos últimos 100 dias eu estou saindo de casa é para comprar semanalmente fruta no Instituto Chão. Então, só saio de casa para comprar coisa no chão e volto para casa. Faz 100 dias, mais de 100 dias. Então, não tem cesta em casa, mas o chão é um lugar incrível. Tem o Instituto Feira Livre no centro de São Paulo também para ir, né? Eles não entregam cestas. Mas tem eu acho que esse não é o Instituto Feira Livre, mas tem agora esses grupos de consumo consciente, tem o Terra e Liberdade, que é da Esse onde eu eu não compro conheço. também. Terra e Liberdade eles entregam na Zona Oeste, né? Que eu também estou na Zona Oeste. E aí eles pegam diretamente também do MST aqui de Perus, então é bem bom, também vale a pena Tem conhecer. assim, tá crescendo muito. A gente está vendo nos últimos anos um movimento de pessoas de classe média alta, voltando para o campo, né? Então, o pai tinha uma Muito. fazenda. Mas era uma fazenda convencional de, sei lá, laranja. Daí a pessoa volta para o campo e faz um trabalho de transformar ou em agrofloresta, ou em orgânica, e muda o estilo de vida, sai da cidade e volta para o campo, que é assim, essencial que a gente tenha mais pessoas no campo, porque senão a gente fica na mão dos produtores gigantescos que só produzem as mesmas coisas, né? E por Uhum. outro lado, a gente tem esses coletivos também, né? De pegar coisa de pequeniníssimos produtores e vender ou em cestas ou pôr tudo junto num lugar físico. Tem o Quitandoca, que eu não sei se está aberto ainda, que é do pessoal do Pitico e tal, em Pinheiros. E que inclusive diminui, né, as distâncias, né, e que isso é super importante E as para fazendas questão. urbanas, né? Tem agora umas fazendas urbanas muito legal, a Fazu é muito legal, é hidroponia, mas é hidroponia sem trecheira, porque não é só porque não tem terra que não tem agrotóxico, tá, gente? Desculpa destruir Uhum. as ilusões, mas tem redes agora, 2 ou 3 redes de fazendas urbanas sem agrotóxicos, então daí é quilômetro Hidropônicas zero. e sem agrotóxico, que legal, não São conhecia. compostos orgânicos para fertilizar, né? Tipo bocache e tal, mas sem petroquímico, sem nada. E daí é quilômetro zero, né? Você tá comprando um negócio que está no máximo a 2 quilômetros de você. A Fazu, se eu não me engano, são vários pequenos produtores dentro das cidades de hidroponia. Que É legal. uma rede de produtores hidropônicos. Não Então sabia que já tinha aqui. Eu já vi alguns projetos na tem. Dinamarca, mas eu não Não, sabia que. tá bem, tem umas bem grandinhas, assim. A Fazu é uma delas, que eu gosto bastante.
Então, tem iniciativas muito legais, inclusive nas cidades, que é. Perguntaram se você conhece alguma no Rio, cesta de orgânicos no Rio de Janeiro. Puta, sabe que não, cara, eu vou tão pouco pro Rio. Mas se eu não me engano, há uns, puta, sei lá, 2, 3 meses atrás, a Bela Gil postou no feed dela uma lista de produtores de orgânicos no Rio. Daí teria que procurar Ah, no então Instagram dela. no Instagram dela, é uma boa ideia. Mas no Rio não conheço. Bom, a gente está a 5 minutos do final. O Instagram corta a nossa entrevista, assim, de Sim, repentemente, 1 hora. uma hora travada. Então, primeiro eu queria te agradecer de novo, muitíssimo, aí, por ter aceitado aqui a conversa. Foi uma Imagina. aula, é uma delícia conversar com você. Eu queria falar para as pessoas ouvirem o seu podcast, que é o Vice Food, que tem um nome muito bacana também. A gente tem que ter um nome marqueteiro. Mas O é Vice ótimo. Food Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, gente, que nome maravilhoso. O pessoal da Olá Podcasts, que produz meu podcast, eles ficaram meio cabreiros no começo, depois eles falaram, não, é muito legal. É muito legal. Mas tem agora, tá no Google Podcasts, no iTunes, no Spotify, na Olá Podcasts. Tá no Deezer em tese, mas tá com pau e eles não conseguiram arrumar ainda. Então é só procurar Vice Food. Vice Food, food de comida. Que alguém perguntou Isso. qual é o nome. É esse aqui, Food ó. de... Aqui, não, aqui. Vice Food. Isso, ó, escreveram aí, Vice Food. É excelente e tem várias reportagens muito interessantes. Então, eu queria também agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, dizer que toda terça e quinta, às 6h30, a gente está conversando com pessoas super especiais aqui, que estão ligadas ao mundo da alimentação, da educação e da cultura. Queria pedir para quem não nos segue, nos seguir, né? Projeto Comida e Cultura. A gente também tem um canal do YouTube, que é Comida e Cultura. E vou te fazer uma última pergunta. Ailin, você tem fome do quê? Ah, eu tenho fome de bom senso. Uma Acho que é ótima essa. resposta, adorei. Essa é a minha fome. Pois é, tá faltando bom senso por aí, né? Tá faltando. Nossa, mas muito, muito importante todas as coisas que você falou e que você coloca, realmente as pessoas têm que ter muito mais consciência e muito mais bom senso. Eu sou uma pessoa que não sou vegetariana, trabalho com comida há muito tempo, né? Fui dona de restaurante aqui em São Paulo por 17 anos, então minha família é marroquina, então sempre comeu muito cordeiro, carne. Mas eu venho pensando muito sobre isso, a gente diminuiu acho que 20%, agora falando com você, eu acho que eu vou ter que diminuir no mínimo 50%. Realmente é muito É tocante. bom, vai ser bom para sua saúde, vai ser bom para a saúde do planeta. Sim, é incrível, porque a gente sabe disso, mas é difícil você mudar esse hábito, né? E olha que eu trabalho bastante com isso, mas é uma coisa que a gente vai ter que fazer por nós mesmos e por todo mundo. E só é difícil no começo, viu? Porque depois você perde a vontade de comer tanta carne. Seu paladar começa a ficar mais limpo para curtir o sabor de outras coisas, que não tenham tanta gordura, que não tenham. Fica com o paladar mais sutil. É muito legal. Meu paladar melhorou muito. Muito. Ampliou muito Imagino. depois que eu diminuí absurdamente o consumo de carne. Eu vou tentar diminuir mais ainda, então já diminui um pouco. Vou tentar. Gente, tentem aí em casa também. Se cuidem. Saúde para todo mundo. Aileen, mais uma vez, Até. obrigada. E Obrigada a boa você. noite. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau. Tchau.